MDcast, na frequência da arte. E aí, ilustradores, sejam muito bem-vindos a mais um MDcast, o podcast da Modelo Design. E você está aqui em mais uma frequência da arte. Muito prazer, eu me chamo Thiago Bastos, professor, ilustrador, quadrinista e desenvolvedor do Universo Anomalia. E eu hoje trago aqui, o Vitor. Vitor, se apresente, por favor, coloque o seu segundo nome, que eu também esqueci. Vai aparecer aí na testeira, gente. Mas, Vitor, Vitor Sebastião. se apresente, por favor, né? Quem você é e o que você faz. Olá, sou o Victor Hugo. Eu sou designer e animador. Atualmente eu trabalho tanto com character design como design de peças. Então, basicamente o que a empresa pediu eu tô trabalhando e eu faço mais. Eu trabalho também com a parte de animação, né? Bastante também. Maravilha, Victor. E eu sou o Luiz, pra quem não me conhece, eu sou do projeto Tesouros Culinários. E só respondendo rapidinho essa questão, por que eu tava chamando o Victor de Sebastião? Porque ele sempre aparece bonito, com smoking, bem parecendo um mordomo, e normalmente você encontra em animes e jogos por aí. Normalmente eu tô no stand Lolita, né? Quando a gente se encontra. Isso, um mordomo usando o nome de Sebastião, ou Sebas. Né? Tem uns artistas que eu passo no Artist Alley que eles estavam falando entre si. Ah, o vampiro vegano, né? Quando passa. Porque pra quem não sabe, eu vou no Anime Friends ajudar o stand da minha prima e das amigas dela. Uhum. E lá a gente oferece pros artistas e pro público vegano uma opção de comida, porque nos eventos normalmente não tem, né? Comida vegana. Sim, é mais chato, é mais difícil, mas é um público, ué. Tem que Não, saber mas respeitar. é mais porque, tipo, eu entendo muito de restrição alimentar porque eu tenho alergia à cebola e a leite. Então Hum. eu perco muita coisa que eu posso comer. Aí, então a gente oferece também por saber disso, saber que os artistas têm dificuldade de sair da mesa, porque o Anime Friends não libera pra todo mundo ter ajudante, pra ficar ocupando espaço enquanto eles saem. Tem suas restrições, É, mas. Bom, vamos lá. Thiago? Beleza, Vitor, então vamos aqui à primeira pergunta, né? Sobre o seu trabalho. Cara, o que você. Aliás, eu vou estender a pergunta primeira que eu fiz, hum, né? O que você está fazendo atualmente de projeto, se é que você pode falar, né, uhum, dessa linha, e o que está sendo mais interessante, né, hum. dentro desse processo? Ah, atualmente eu tô trabalhando pra uma empresa japonesa, né? E a gente tá fazendo animações de algumas cenas de anime mesmo, de algumas cenas de episódios e tal. E nesse trabalho, assim, a gente tá, acho que vai lançar agora, acho que o ano que vem, ou no final desse ano, não tô lembrado agora a data certa, a segunda temporada de um anime que a gente também trabalhou. Então, eu tô trabalhando mais nisso e eu tô querendo deixar um pouco o mercado japonês e começar a trabalhar aqui no Brasil, tanto criando minhas próprias coisas, como trabalhando para o pessoal aqui. Então, eu tô começando a criar portfólio, começar a criar coisas pro público e pro Brasil mesmo, mais voltado para cá. E aí eu preciso de mais artes autorais, tô focando mais nisso, em fazer mais artes autorais. Como eu falei pra você mais cedo, eu tô aprendendo a mexer com rede social, porque Uhum. lá a gente consegue trabalhar sendo low profile e aqui aí tem que ter as redes sociais e tudo, então eu tô aprendendo bastante disso. Sim, um pseudônimo ou qualquer outra coisa assim, um perfil secundário não é o suficiente, ou. É, Não, o pessoal te descobre e aí já era. Você tem que dar a sua cara mesmo. Olha, esse aqui sou eu e tal. Perfil mais pessoal, um perfil comercial. isso, isso. E aí eu tô aprendendo tudo isso ainda, mas eu tô fazendo esse processo de migração de mercado estrangeiro para mercado nacional. E aí atualmente eu tô trabalhando nisso, tanto aí eu tô pensando já em começar a lançar projetos meus no ano que vem já. Eu já tenho alguns inscritos e um caminho bem andado, então acho que já dá para o ano que vem já lançar. Não sei se eu comentei com você dos jogos que eu estava desenvolvendo. E aí eu tô para lançar o jogo de tabuleiro e um jogo de carta com parceria com alguns artistas do que eu conheci no Anime Friends e em outros eventos. Uhum. E aí o
É basicamente isso que eu tô trabalhando atualmente. É o que é bom. Procure lá. Junte sua galera e mão na roda. E, bom, da minha parte, uma pergunta é: quem é o Vitor? Como começou o Vitor? Que origem você teve Hum, Era como pessoa profissional. como pessoa profissional? Foi acidente, na verdade, porque eu gostava muito de desenhar quando criança, mas eu só fui ter noção que dava pra trabalhar com animação ou com esse tipo de coisa durante um curso de informática que eu fazia, na aula de Flash. O professor ele falou: "Ah, eu preciso que vocês peguem imagens, coloquem em sequência, porque eu vou explicar a ideia de frames". E aí eu peguei eu lembro que tinha aquelas artes de sprite, que o pessoal só fazia e jogava na internet. Ó, eu peguei um personagem que eu gostava, coloquei as imagens em sequência, e eu falei: "Nossa, que legal isso. Será que dá pra fazer alguma coisa?" Meu professor: "É, trabalho de animação é basicamente isso". Aí que eu me despertou o interesse, mas não levei pra frente. Quando eu estava estudando japonês, eu não tinha dinheiro pra pagar um curso, eu estudava por conta, e aí eu usava, tipo, eu entrava no Twitter pra falar com japoneses, pra praticar meu idioma. E aí, na época estava bastante em alta, Vocaloid. E aí tinha um compositor que estava com um projeto, que ele queria fazer um projeto grande, que é lançar um Vocaloid novo, ele queria jogar um CD logo no lançamento do Vocaloid. E aí ele estava pedindo, ajuda com design e de personagens e tals, eu falei: "Ah, vou aproveitar e conversar com ele pra tentar". Não, foi pra tentar ver se o meu japonês estava bom. Acabou que ele gostou do meu desenho e aí eu comecei a trabalhar desde então. Foi com isso. É. E aí eu Legal, hein? descobri que bastante gente no mercado, assim, tanto japonês quanto estrangeiro que trabalha lá no Japão, começou assim também, tipo, artista de Vocaloid que queria artes pra poder fazer videoclipe, colocar suas músicas, e aí o pessoal foi entrando junto com eles. Que legal. Diferente. Muito bom. Isso eu tinha curiosidade de saber, quando a gente conversou da outra vez e tal. Uhum. Bacana. Aí foi esse acidente. E Vitor, quanto tempo você desenha, né, e qual Hum. que é a sua preferência? Manual, digital? Eu desenho, assim, por hobby, assim, desde que eu era muito criança, porque como eu ficava um bom tempo em casa, eu ficava desenhando. E aí profissionalmente, acho que completou 12, não, 13 anos que eu desenho, profissionalmente, assim. Como eu era pequeno, era mais manual. Então eu tive uma resistência grande para poder entrar no digital. Para mim era uma diferença muito grande eu deixar de ver a folha que está na minha frente desenhando, para desenhar num tablet olhando para um monitor. Uhum. Essa transição para mim foi bem difícil. Sim, numa época que só tinha aquelas Wacom que era só o tablet de desenho, Isso. era muito complicado você olhar pra frente, olhar pra baixo, olhar pra frente, olhar pra baixo. Eu mesmo não me acostumei a isso e por isso eu investi um pouquinho mais de dinheiro pra uma mesa digitalizadora que eu pudesse desenhar em cima do desenho. É. Mas isso, hoje. Uhum. Na época, era aquilo, era aquilo. É, eu levei acho que uns 2 anos para me acostumar com aquilo, mano. Então, esse processo aí, eu trabalhei com esse tablet boa parte do meu processo como artista, Uhum. né, a Wacomzinha, tudo bonitinho. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu peguei uma emprestado para fazer o processo seletivo do Turma da Mônica. Isso Hum. foi 2006. Caraca. E, bom, história para outro dia, mas usei por muito tempo, e isso para mim era luxo na época, porque eu fazia as pinturas no mouse, Hum. né. E isso foi assim, tipo, desenhar no mouse, finalizar no mouse, foi uns 10 anos? É, acho que foi por aí. É, De eu fiz bastante parte do line art também no mouse. Eu tinha a tablet lá, mas eu não conseguia fazer o line art completo, porque era um espacinho pequeno, né, eu não conseguia dimensionar o tamanho e o Uhum. espaço.
E aí eu fazia, tipo, no mouse o line art, e aí nas curvas, nas coisas que tinha que dar um retoque, que eu usava na mão. Mas eu fui trabalhando assim, porque eu não conseguia me acostumar com isso. Depois de muito tempo que eu foi ano passado, ou retrasado, ano retrasado, eu consegui comprar a tablet igual você falou, que aí é a tela, a gente consegue desenhar na Sim, a tela. touch, né? E aí acelerou o meu trabalho muito. É, acho que o nome certo é Pen Display, né? Se eu não me É, engano. isso, Que é a isso. que pluga, é o replicador, né? É Uhum. no Que é computador um e um próprio monitor, isso, assim, é a Pen Display. Eu também adoro, adoro. Mas como a gente estava falando, infelizmente não é um objeto, uma ferramenta tão acessível, tão barata. É, Então, para quem tem a oportunidade, use, dê tudo de si. E para quem tá querendo, pega aquele descontão quando for um Black Friday da vida, porque vale realmente a pena. o meu foi Black Friday. Black Friday, compra parcelada. E mas é aquilo, eu estava muito incomodado com eu não conseguir trabalhar direito no com a tablet normalzinha, né, e aí isso foi o que me fez pegar a mesa. Eu paguei mais caro e tal, Uhum. mas é o que eu sinto, que eu me sinto incomodado também, tipo, não é uma coisa que eu posso ficar recomendando pra todo mundo que eu conheço, porque é uma coisa cara, e é ruim você não poder ficar compartilhando esse Arte, de tipo uma de maneira coisa, né. geral, é caro. É, Ecoline é mais barato, Aqualine é aquarela, pastel seco. Você vai mexer com muito material, você vai acabar gastando muito dinheiro. Mas não é um gasto, um investimento. Sim, tudo bem, ok, mas ainda assim não é a coisa mais barata. o E papel também por mesmo tem isso você quer subido. vender por um valor que seja adequado. Uhum. Mesmo: mas eu sou um iniciante aqui, eu só fiz numa folha A5". Tudo bem, mas você investiu tempo, dinheiro, conhecimento. Você não pode ficar sempre dando de graça ou: "Ah, não, vou fazer, beleza, com 50% de desconto". Não, você tem que dar respeito pra você mesmo. Até porque, você deixar uma margem muito baixa de preço, você deixa o cliente mal acostumado também. Tem esse Sim, ele ponto vai falar: também mas que fulano faz mais barato, fulano faz uma tela maior, beleza, fulano faz, eu não faço. Eu posso fazer outras coisas, a gente pode fazer uma commission, mas aqui tá a tabela. antes de eu começar a trabalhar para japoneses, eu procurei trabalhar aqui no Brasil e tals, como é que é o nome? Em estúdios, essas coisas, né, como Uhum. designer. E o pessoal sempre, queria que eu fizesse mais de uns trabalhos, porque eles não colocavam, tipo: "Ah, não, você trabalha de designer, mas tem que fazer uma programação, porque se não tiver design, você vai fazer o quê?". Aí eu fiquei tipo: "Então como por que você tá querendo contratar uma pessoa fixa? Contrata PJ É, ou só o exatamente. trabalho da Aquela pessoa". coisa: "Tem uma vaga pra faxineira", beleza. Alemão é diferenciado. Que eu vou precisar. Não, você manja de Excel? Você sabe, tem um PhD em contabilidade? Não tô entendendo essa vaga. É, Vai ser o quê? 6.000, 10.000? Não, o salário 90% de um mínimo. salário mínimo. Hum, Algo que é uma discussão interessante, ali na geração 2000, acho que 2008 pra Hum, frente, 2006, assim, começou a ter um movimento muito forte no mercado, onde estava tendo uma redução de funcionários em estúdios, de equipes, por diversos motivos. Cada ano é uma temporada diferente. E acontecia muito de buscar o que hoje a gente entende como um profissional multifunção, né. uhum. Então mesmo que a pessoa receba um pouquinho mais, você tem que mexer com design, você mexe com programação e tal. Eu acabei me moldando muito em cima desse mercado. Eu também sou da época do Flash, Uhum, né, só que eu comecei, com Flash para mexer com portfólio, né, o uhum. meu portfólio. Aí no final deu que eu acabei fazendo site para os outros. E aí eu já mexi um pouquinho com design, mas estava sempre querendo mexer com ilustração, que não era muito bem aceito naquela época, É. né. Pra quem não sabe ainda, 2000 pra trás, assim, mexer com ilustração, o único que não era vagabundo era o Maurício de Souza e o Ziraldo, assim, coisas assim, tá, gente. Mas porque eles já tinham um reconhecimento, eram pessoas mais velhas, tinham muitos preconceitos direcionados a quem queria começar com esse tipo de coisa. E aí, voltando para o que eu estava explicando,
Se você trabalha com design gráfico, você já tem que saber, puxava uma palhinha ali para programação, É, para web. E aí, em alguns momentos, aí começava a cair o que você queria, que era um pouquinho de mascote, né, uhum. algumas outras situações dessa maneira, É né. um logo que a gente podia desenhar um pouquinho, então a gente já Isso, desenhava. exatamente. Então, acontecia muito dessas situações, né. Uhum. Eh, e vou estender já dentro desse assunto. Vitor, como é que foi, na visão dos seus pais, a aceitação sua que quando eles entenderam assim: "Olha, ele quer trabalhar com arte". Como é que foi a reação deles dentro desse ponto? Os meus pais são mais tranquilos, porque o meu pai é artista, né, só que ele é músico. Ah, Então mas arte é arte. então ele é músico, então ele entende essa parte dos perrengues, né, de ser artista e tals. A minha mãe também acompanhou o início de carreira do meu pai, então Hum. eles sempre foram mais abertos, assim, pra tipo, eh, faça o que você gosta, não esqueça de ganhar dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, então faça o que você gosta e não esqueça de ganhar dinheiro. Então faça o que você gosta, mas não de graça. E aí, eles sempre me incentivaram, tanto a estudar quanto, assim, dentro do possível, né, e quanto a como é que é o nome? A me desenvolver profissionalmente e Uhum. tals. Então, eu sempre fui meio teimoso com isso, então, exemplo, eu falei de estudar japonês. Eu queria estudar japonês porque eu pensei: "Ah, o mercado mais de animação é lá". Eu já tenho uma noção de inglês por causa de jogar videogame. Eu já tenho jogos de japonês que eu entendo uma letra ou outra que eu tô vendo lá, eu vou começar a estudar japonês. Aí eu fui ver curso, a maioria dos cursos era fechado para descendentes. Eu não sei se vocês chegaram a ver que tinha muita Algumas escola coisas, disso. sim. E aí, e aí eu peguei e falei, mano, não vai ter como eu estudar, porque as escolas que não são para descendentes são caras pra caramba. Minha família não tem condição de pagar. E aí eu falei, preciso de um dicionário. Eu peguei um dicionário e fui com um dicionário e aquelas tabelinhas de katakana e hiragana e fui teimando. E É, aí kanji é outra história. não, kanji eu pegava depois. Eu sabia, eu comecei com minha primeira coisa que eu aprendi a ler foi o ri, né, do fogo. Então, por causa de videogame. Então eu falei: "Ah, o resto vem por osmose". Aí eu fui pegando assim aos poucos. Então, boa parte do meu estudo eu fazia por conta, então não era um gasto muito alto também. Então, minha família, por já ter a aceitação da parte da arte, a parte do estudo também eu fui me virando pra não pesar tanto pra eles e eu consegui fazer o que eu queria. Beleza. Mas tem certas dificuldades nesse ponto. Uhum. E certos favoritismos, não vamos dizer exatamente xenofobia, mas por exemplo, eu entro no meu Instagram, de repente aparece: "Nossa, você gostaria de visitar o Japão? Tem os Arubaitos, tem não sei o quê". Ah, beleza, vamos ver essa promoção linda, maravilhosa. "Ah, você é casado? Você tem filhos? Você tem parentes?". "Não". "Ah, obrigado, seu perfil não se encaixa". Mas eu respondi a primeira que vixe. Então, esse caso entra num ponto mais político japonês, Uhum. que é resquício da Segunda Guerra, Uhum. que eles começaram antes da Segunda Guerra lá em acho que foi 1600 que eles começaram com o papo de nacionalismo. Sim, fortíssimo, Isso. fortíssimo. E eles percorreram com esse nacionalismo até o fim da Segunda Guerra Mundial. E até hoje eles permanecem com essa ideia. A diferença é que quando eles vieram para o Brasil, os brasileiros começaram a aceitar esse nacionalismo deles como, é algo deles, deixa eles fazerem isso. Só que esqueceram que estão em território brasileiro. Como assim você está em território brasileiro e você fecha o acesso de brasileiros para o que você está fazendo? É. E tem Entendeu? uma colônia gigantesca de japoneses no Brasil. Então, só que se você pegar historicamente, boa parte desses japoneses são japoneses introduzidos ao Japão. Porque até a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Okinawa não fazia parte do Japão. Ah, sim, sim. E aí Mais ou menos como se fosse Havaí para os Estados Unidos. Okinawa era um país independente em 1500 ou 1400. Acho que ele fazia comércio com China e o Japão, até que o Japão invadiu, sequestrou o rei e fez dele um reino vassalo, mas ele ainda era independente.
Aí lá perto da Segunda Guerra o Japão invadiu e aí deixou de ser independente, que são as ilhas de Ryukyu, né? E Okinawa era só a capital. Sim. Uma das questões levantadas aí, puxando um pouquinho para Uhum, cá, acontece, né, com muitos povos assim, né, regiões também, uhum. de fechar muitas informações ou cursos ou eventos, né, voltados só pro pessoal. Sim. Já teve evento que a gente encontrou, que criava um rótulo: "Olha, se você não pertence a esse público, a gente dá prioridade", É né. tipo mas é uma coisa diferente, né, exemplo, o evento furry que tem, ele é para o público dos furry. Aí a gente tem Sim, que entender, tipo, assim não, tem é tem para tem diversos, né, é, que acontece. A preferência para isso, começa também com o tempo criar uma certa distorção. sim, Eu acho que muito dessa questão, eh, estimula muito o preconceito, sim, né. sim. Eu não acho bom, É, quanto né. menos você compartilha de sua cultura, quanto menos você compartilha da sua visão de mundo, mais as pessoas começam a preencher aquela lacuna com achismos. E Sim, aí começa a vir os preconceitos e as coisas. exatamente. Eu falei mais da parte histórica, porque eu sou formado em letras e eu dou aula de japonês com base em história e cultura. Uhum. Aí por É causa super disso que eu legal. usei mais esse ponto. Assim. E, às vezes a pessoa acha: "Não, ele só tá trabalhando com japonês e tá falando disso". Não, eu sou formado nesse ponto. Ah, legal, legal. Então fica aí, essa informação para você que trabalha, eh, e tem buscado eventos, está começando a mexer com isso, a gente vai encontrar de tudo, né. Sim, E sim. essa é uma das situações, assim, chatas que a gente acaba encontrando, né. Não esperava encontrar com um tópico desse aqui, mas a gente já aproveita para fazer a sua nota, de, descontentamento, né. Eu acho que se a gente está aqui no Brasil, todo mundo merece ter um espaço dentro disso, Exatamente. tá. Vamos lá para O pode falar, fica à tá. vontade. O eu o evento, assim, que eu sinto falta aqui, é o que eu via no Japão que é o estilo, não sei se vocês conhecem a Comic. Já Uhum. chegaram a ver como ela é por dentro? Pouca coisa. Mano, é um evento gigantesco, só de artista independente. E eles dividem as por áreas, né. Então tem área de quadrinhos, área de, artes mais maior de 18, a parte de cosplays, a parte de modelos, tem até música independente, é uma coisa que o pessoal faz um network gigantesco lá. Ah, legal. E aí o pessoal usa bastante, tipo, pra faculdade, pra começar esses estúdios pequenos que começam, normalmente é grupos que se conhecem no evento, ou que trabalharam em algum projeto pra levar para o evento. É bem legal Isso é ver esse tipo diferente. de coisa. A gente está se desenvolvendo mais, acho que dá para perceber, né, a quantidade de evento que vem acontecendo, aí falando agora do lado bom Sim. dessa situação, e eu acho que uma hora o Brasil, por mais que tenha exemplos legais, o Brasil ele vai achar um formato muito dele de fazer esse tipo de coisa, Eu acho que né. ele meio que já tá achando mais ou menos, porque Não, tá em se caminho, eu você acredito também que tá em porque se caminho. a gente pega as HQs que o pessoal tá produzindo atualmente, eles têm uma abordagem mais própria, já começaram a colocar as nossas histórias, as nossas políticas nas histórias, então, tipo, é muito interessante a gente ver e reconhecer os nossos problemas, reconhecer as nossas situações dentro dos nossos quadrinhos aqui no Sim. Brasil. Essa é uma visão, Vitor, que a gente coloca bastante aqui no MD Comics. Quando o pessoal vem e fala: "Olha, vamos desenvolver uma história, vamos fazer alguma coisa", a gente sempre coloca ali, eh, essa situação dentro do cenário brasileiro. Lógico que, por mais que não seja uma regra, é algo que a gente se importa muito. Então, a gente tem histórias em Campos do Jordão, como da Hum. Gabriela Parente aí, do Aventuras de Pets Wheelers. A gente também tem, histórias do Matheus que tem referências do Rio de Janeiro, né. Tem as minhas histórias, que nem a da HQ do Terror Branco,
que se passa na Ilha Bela, né? Ali depois também em Rio Grande do Sul Uhum. e em Minas também, né? Que a gente fez aqui. Então sempre tá rolando, né, a gente tem feito histórias que remetem a isso. E o status tem sido bem positivo, né, em relação a isso. O pessoal, nossa, é da minha cidade, nossa, é disso. Nossa, que Sim. legal, é diferente. Então, assim, é algo que é muito bom pra gente pensar, né? Faz a gente até se sentir querido também nesse É, ponto. não, é o ponto de representatividade, né? Sim? Porque, tipo, a gente somos artistas aqui do Brasil, então é bom a gente expor o nossa visão do Brasil, o nosso Brasil, pro pessoal que também vive aqui se identificar. Uhum. Eu lembro que em 2016 foi quando eu peguei o meu primeiro HQ brasileiro, que foi uma HQ que os caras eram inspirados em X-Men. E eu peguei porque tinha um ônibus tombado, escrito Rio Pequeno. Eu falei, caralho, o ônibus vai pra minha casa, cuzão. Não vai mais. Né? Aquele não. Mas eu falei, caraca, mano, é o mesmo busão que eu costumo pegar ali na Paulista. E o cenário era Paulista. Uhum. E aí, tipo, esse ponto de representatividade é muito legal, tanto pra gente que lê, quanto pro cenário em si. Porque o Japão mesmo, ele se cresceu muito usando uma tática de tipo, vamos fortalecer a nossa cultura, ou o que a gente chama de ideal cultural, nas nossas obras. Então, tipo, você nunca vai ver uma obra depreciando a cultura japonesa vindo dos japoneses. Ah, é bobo, ah, é feio, ah, é sem É, graça. Não, pelo contrário. exatamente. Então, tipo, eles vão sempre exaltar. Então, tipo, você vai ver um anime de culinária, eles sempre vão estar com a culinária japonesa. E as pessoas vão sempre comer a culinária japonesa e vão sempre exaltar a culinária Do jeito japonesa. tradicional, com a riqueza de detalhes. Olha, a cebolinha você corta assim, depois você faz assado. É. Sim, 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 sim. Então, tipo, esses pontos são importantes tanto pro pessoal se identificar quando estão lendo, quando estão assistindo, como pra fazer uma propaganda do seu próprio país, da sua própria cultura, do seu próprio estilo de vida. Uhum. O pessoal conhece mais o Japão por essas propagandas audiovisuais do que pelo que ele realmente é ou historicamente foi. Sim, e isso em obras, por exemplo, Ponyo, que é os Hum, meninos, ai, a gente quer comer. Ah, mas precisa colocar o ovinho. Ai, vamos lá, vamos lá. Coloca, nossa, tem todo um ritualzinho, às vezes é mais mágico e bobo, mas é, no final das contas transmite a imagem. A sim. mensagem está lá. E principalmente pra quem é pequeno, que ainda não tem esse discernimento. Ah, mas por que que tem que ser assim? Tá Por- sendo É, induzido. porque é uma criança, tem que ser uma visão mais lúdica, tem que ser uma Isso. coisa que você cative mais ela. E não é necessariamente uma coisa ruim. Não. Não, Poxa, esse aqui é o seu país. Você nasceu por aqui. O que que ele tem de bom? O que que ele tem de exatamente. legal, bacana, de interessante? Pô, tem música, tem dança, tem comida, tem pontos É turísticos, como conversar parques. com um estrangeiro indiretamente. E a Também. gente sempre conhece um estrangeiro, a gente quer trocar essas figurinhas, quer descobrir o que que tem de legal no país dele, o que que e a gente não costuma ver, o que que ele quer saber também da gente, o que que tem de legal no nosso país e a gente também e Uhum. ele também não vê. E aí o ponto de transmitir isso nas quadrinhos e nos nossos trabalhos também é bem legal nisso. E nesse ponto eu tenho duas coisas para citar, né, antes da próxima pergunta, que para quem não teve a oportunidade ainda de sair da própria cidade, do próprio estado, ou quem dirá, né, do próprio país, é sempre bom fazer pelo menos uma viagem, se possível, uma vez na vida, para você ter uma noção de que o mundo é muito grande, mas ele também é muito pequeno ao mesmo tempo. Né. Pra quem não sabe, eu não sou daqui, eu sou peruano, eu sou o agregado. Só a cotinha internacional. Então, quando o Thiago fala que são quadrinhos nacionais, tem internacional também. Ok? Eu que vim pra cá com 5 anos, eu posso dizer que o mundo, ele realmente é muito abrangente. Ele tem tantas maravilhas. E, como eu digo, se você puder, faça uma coisa assim. Vai abrir tanto a sua mente para novas experiências, para você poder aceitar as diferenças também. Coisas da minha terra que eu não encontro aqui, eu falo: "Poxa, tinha uma comidinha, um cheiro, tinha aquele tempero, tinha aquele calorzinho de abraço de avó, de cheiro de primo, de pôr do sol", essas coisas tudo.
E o Brasil, ele é muito grande, ele tem muitos Brasis dentro de si, mas eu pelo menos trato ele ainda como uma coisa só. Quando você vai pra qualquer outro vizinho, outro continente, outra coisa, você fala: "Uou, olha que legal". Às vezes você também toma aquele choque de cultura de: aqui também tem problemas, aqui também tem sujeira, tem violência, tem insegurança, Mas tem isso é muitas bom. coisas". Mas é justamente isso, porque você também tira desse pedestal de cristal. Todo mundo é humano, todo mundo chora, tem medo, tem sonhos. É sim. E para aquilo que você falou também, eu lembro que isso era 2010. Tinha alguns Hum. amigos meus procurando livros assim pra ver, pô, sempre é aquela coisa, é um artista brasileiro, mas falando sobre um lord gringo da Inglaterra. É. Era uma dinastia chinesa. Você fala: "Tá, mas e aqui no Brasil, o que que tem?". E justo tinha saído um livro que era a Batalha do Apocalipse. De Sei. anjos com demônios, fala: "Não, eles estavam na Oscar Freire", na Oscar Freire, mano. E aí teve a briga que abriu uma cratera na Teodoro Sampaio, na Teodoro! Não, e a gente consegue visualizar muito melhor, porque a gente tem um contato com o espaço, né. Uhum. Então, tipo, vai abrir uma cratera na Barra Funda, a gente: "Caralho, que pão da Barra Funda, mano, É, não, será?" não, não, vixe, vai atrasar. Não, 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 não dá, não dá. "Ah, vamos pegar um aí do Chaves aqui, vamos fugir para o centro". É bem isso, e isso é É. muito bom, porque que eu me lembre, a primeira vez que eu tive uma noção mais clara de referência, assim, que você fala: "Pô, eu claramente sei que isso aqui é uma fantasia, uma obra de ficção, mas que tem esses elementos da vida real que é bacana", foi quando eu assisti Digimon 01 pela primeira vez. Quando os Hum. discos eles estão voltando para o mundo real, e aí vários Digimons entram e você fala: "Nossa, olha, aqui uma ponte, aqui um museu, aqui um cinema", e você via: "Poxa, que legal deve ser isso pra quem mora, quem passa, se sente tão imerso. Como Sim. seria aqui? Nossa, estão atacando o MASP, estão fugindo pelo Parque do Ibirapuera". Isso é tão bom, isso é tão Tem uma bom. cultura própria lá, de fãs, de otakus que, tipo, a gente fotografa, né, tem as fotos dos locais que a gente vai usar de referência pra desenhar o fundo e tals, e o pessoal vai atrás, lá na cidade, de ir no lugar, tirar a foto e ficar comparando, colocando tem gente que coleciona esse tipo de coisa. Sim. É bem Ou faz legal. aquela coisa, aqui a foto grandona e tá com Um a cena personagemzinho, do é isso. muito legal. É maneiro ver isso, então, tipo, ver isso num cenário nacional também seria bem maneiro. E antes de eu passar o microfone para o Thiago, que já estão me pedindo aqui, só fazer uma leve menção. Quando tem coisas do Peru, vixe, a minha comunidade fica louca. "Não, você viu? Vovó tava chorando de emoção". No último filme dos Transformers, que é a Ascensão das Feras, nossa senhora, uma loucura. Foi sensacional, foi sensacional. É De fato, essas são referências bem bacanas. Teve no Jardim das Palavras também, que o pessoal mostrou essas coleções e tal. sim. A diferença é que lá a ilustração tava mais bonita que a foto, né? Dá os Então, tratos, porque, tipo, o pessoal acha que no Japão, por exemplo, não tem esse monte de fio elétrico que tem aqui. Tem um monte, só que na hora de desenhar isso dá um trabalho do caramba e polui a imagem pra caramba. A gente aham, não vai ficar colocando poste elétrico, não, a pessoa sabe que tem poste que tem energia elétrica. sim. Ela tava realmente perfeita. Eu não vou esquecer nunca mais aquelas referências, são muito bonitas. Beleza. Vitor, a gente tá chegando ao final desse podcast Hum. e eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os alunos da Escola Modelo Design, para quem tá entrando nessa jornada aí como artista e manda lá. Cara, é assim, não só como artista e tals, mas por mais que você tenha poucos recursos, por mais que você tenha alguma dificuldade, é bom você não perder o foco do que você quer na sua vida. Então, tipo, eu quero ser um artista, saiba que vai ter perrengues, saiba que vai ter dificuldades e foque em como você vai contornar essas dificuldades. Porque, por exemplo, eu falei que eu sou formado em letras, porque paralelamente com o meu trabalho de artista, por mais que eu trabalhe para uma empresa do estrangeiro, eu ainda preciso ter mais uma fonte de renda. Então, eu ainda, além disso, eu sou professor. Então, eu arrumei esse outro trabalho e consigo conciliar com a minha vida, tanto com de artista como com vida de professor, eu consigo conciliar os 2 horários. Então é bom a gente sempre ter esse jogo de cintura, mas nunca perder o foco e do que você quer fazer. Porque trabalhar em uma coisa
que você não tem aptidão, que você não consegue se realizar, é tão frustrante. E eu faço por experiência própria. E então, tipo, é bom manter esse foco. E ir pensando enquanto você estuda, enquanto você está no caminho estudando essas coisas, também ver as formas que você pode driblar esse tipo de dificuldade. A gente falou das mesas que são caras pra caramba também. Não tem problema você desenhar no papel, eu fiz isso muito tempo. Desenhava no papel, escaneava de alguma forma, ou na lan house, ou tirava foto, porque esse desenho no papel, você vai usar só de plano de fundo no computador. Então você joga ele na primeira camada, joga a camada de cima, faz o desenho por cima, depois você faz a line art em cima do seu desenho que você fez na mão. É uma forma de você conseguir trabalhar, você vai gastar um pouco mais de tempo, mas é uma forma de você conseguir trabalhar com pouco recurso. Então, pensar nesses jogos de cintura e essas coisas é bom para que você não perca o foco e acaba se frustrando depois, porque é muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta. Isso é verdade. E, Vitor, para quem quiser conversar com você, como é que faz para achar você nas redes sociais, entre outros? Eu tô montando agora eu tô revivendo, na verdade, um Instagram antigo que eu tinha de antes da pandemia, de desenho. Então, eu tô começando a usar ele para estudar como é as redes sociais e tudo. Então, pode me seguir por lá, que é victorh.art no Instagram. Isso aí, gente. Então, agradeço mais uma vez, né, pelo papo. Eu que agradeço. Gostaria de conversar mais, né, mas o tempo aqui a gente não permite. E, pessoal, não esqueça aí de curtir a gente nas redes sociais, siga o Vitor também. Agradeço ao Luiz, agradeço ao Chico aqui, ó, minha fonte de educação. Mãozinha do Chico, tá sempre aí na mesa, dando um apoio pra gente. E a gente se vê no próximo podcast. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.